Boa tarde a todos. Eu sou Sérgio Rassi, estarei presidindo essa mesa, que será moderada pelo Dr. Gustavo Sérgio Lacerda Santiago, que é formado pela Universidade do Pernambuco, cardiologista habilitado pela SBC, estimulista pela UDEC e eletrofisiologista pela SOBRAC. O assunto é estratificação de risco em morte súbita, dando ênfase ao que o cardiologista precisa saber sobre essa estratificação. E nós teremos 2 palestrantes que o Dr. Gustavo vai apresentar. Boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui e eu não poderia deixar de comparecer a um pedido tão especial do meu amigo, irmão, não é? Dr. Edivaldo Xavier. Mas vamos chamar Dr. Nicodemos Lopes. Ele vai proferir uma primeira palestra a respeito de atividade física e morte súbita, ok? Dr. Nicodemos Lopes é especialista em estimulação cardíaca artificial pela ABEC, é arritmologista do Real Hospital Português em Recife. Bom, boa tarde e agradecer a Edivaldo pelo convite. E é um prazer estar aqui do lado de amigos e de colegas renomados na profissão. Então, vamos falar um pouquinho de atividade física e morte súbita. Bom, quando ocorre uma morte súbita durante a atividade física, isso chama muita atenção e repercute muito. E quando ocorre durante uma atividade desportiva, repercute ainda mais e gera uma comoção, seja a nível nacional e também internacional. A gente teve recentemente, não sei se vocês estão conseguindo ver, o caso aqui no Brasil do zagueiro uruguaio, que infelizmente passou mal, teve uma parada cardíaca em campo e acabou falecendo alguns dias depois. Um caso bem emblemático ocorreu em 2004, que foi o caso de Serginho, aqui no Brasil, que igualmente teve uma PCR em campo e também, infelizmente, foi a óbito. Esses 2 casos repercutiram bastante e o caso de Serginho, inclusive, mudou a conduta do que fazer em campo. Recentemente também, em 2021, o dinamarquês Eriksen também passou por algo parecido. Ele, durante o jogo da Eurocopa, transmissão mundial, teve uma PCR e, no caso de Eriksen, ele foi prontamente ressuscitado e provavelmente desfibrilado. Então, felizmente, o caso de Eriksen teve um desfecho positivo e você vê aí a reanimação e, posteriormente, provavelmente, a desfibrilação. Então, a morte súbita gera realmente esse impacto e essa comoção, porque é algo que ocorre de maneira inesperada naquele paciente que está bem e vem a falecer de maneira súbita e inesperada. E a morte súbita cardíaca responde por cerca de 50% das mortes cardiovasculares e ela pode ser a primeira manifestação de doença cardíaca em até metade dos casos. A doença coronariana é a principal causa de morte súbita e o mecanismo do óbito principal é a TVFV. Então, a gente vê aqui que a morte súbita responde por 70% dos casos e os outros 30% são de doenças estruturais não isquêmicas, doenças elétricas e causas não cardíacas. Tá? O principal ritmo ao encontrar o paciente é a sistolia AESP. Apesar do principal ritmo de PCR ser TVFV, quando a gente encontra a vítima, encontra o paciente, já passou tanto tempo do ritmo chocável que ele já está em assistolia ou AESP. A morte súbita é responsável por cerca de 300 mil casos por ano nos Estados Unidos e até 20% das mortes que ocorrem na Europa são por morte súbita. Existe uma distinção importante em relação à idade e a causa da morte súbita. Abaixo dos 30 a 35, as principais causas são de doenças elétricas e estruturais primárias, né? E acima de 35, a doença isquêmica do coração. Tá? E quais são, então, os mecanismos, o que é que causa a morte súbita no exercício?
Bom, no exercício, em geral, uma pessoa normal, qualquer um, dependendo da carga de esforço que você faz, você vai ter uma desidratação, que é normal, uma descarga adrenérgica, distúrbio eletrolítico e distúrbio ácido-base. A gente consegue controlar isso de uma maneira normal, nosso corpo se habitua a isso. Mas se você tem uma doença, um substrato de base, uma doença de base, seja ela elétrica, estrutural, primária, ou uma doença isquêmica, esses descompassos, desbalanços, podem sim levar à arritmia ventricular maligna se o paciente tiver um substrato. Então, a morte súbita no exercício, felizmente, é algo raro, não é algo comum. Isso é bom, tá? Apesar de ser algo muito chocante, porque é algo contraditório. Uma pessoa que faz exercício, que toma conta do corpo, que é um atleta de alto rendimento, não deveria, de fato, apresentar uma morte súbita durante o exercício, mas ela ocorre, infelizmente, ocorre uma taxa baixa, de 1 a 2 pessoas a cada 100 mil por ano. E como a gente já falou, em relação às causas, a principal causa é a doença coronariana, tá? No paciente acima de 30 a 35 e no paciente abaixo de 35 anos. A maioria das causas, na maioria das causas, a autópsia é negativa. Você não acha nada a olho nu na autópsia. No caso positivo, a principal incidência é das cardiomiopatias genéticas e a origem anômala de coronárias, tá? Em relação aos casos que têm uma autópsia negativa, existem variedades de patologias elétricas, como as canalopatias, e também o Wolff, que não pode ser esquecido nem negligenciado. Nesses casos de autópsia negativa, o que a gente pode lançar mão? Da autópsia molecular, ou seja, o teste genético. Esse teste genético no cadáver é útil porque ele consegue achar uma variante patogênica de alguma doença de base em quase 50% dos casos dos pacientes, dos jovens que chegam à morte súbita relacionada ao esforço. E isso é importante justamente para estratégia de prevenção familiar. Então, é importante que se faça esse diagnóstico com autópsia molecular. Em relação às causas de morte súbita no esforço, destrinchando um pouquinho, no paciente jovem, abaixo de 35 anos, a principal causa, sem dúvidas, é a miocardiopatia hipertrófica, que é uma doença muito prevalente que a gente encontra no nosso meio, tá? Seguida das canalopatias, como TV polimórfica catecolaminética, QT-longo, Brugada, o Wolff-Parkinson-White, a gente acha que é uma doença benigna, mas não é, então pode sim causar morte súbita, tá? E acima de 35 anos, a doença coronariana. Importante salientar que existem gatilhos, existem triggers para cada patologia. Isso é importante porque a gente consegue prescrever, se a gente já sabe, obviamente, que o nosso paciente tem alguma doença cardíaca de base, a gente consegue prescrever o exercício ou proibir, de fato, que ele faça algo. Então, por exemplo, o QT longo, a depender do tipo, natação pode causar uma arritmia ventricular, TV polimórfica catecolaminética, o exercício físico extenuante pode sim provocar uma arritmia, miocardiopatia hipertrófica e displasia ritmogênica também no exercício mais intenso. Então a gente consegue identificar o trigger, identificar o gatilho e tentar evitar a ocorrência da arritmia ventricular. Então o que é que a gente faz? O paciente desenvolve uma PCR, uma morte súbita, o que é que a gente faz? O que é que a gente como é que a gente lida com esse paciente? O principal é reconhecer rapidamente a parada cardíaca. Esse é o principal aspecto. A gente precisa reconhecer que o paciente está em PCR, porque então a gente consegue implementar as medidas, tá? E a implementação de um plano de emergência é crucial. Então, isso é importante em atividades competitivas de escola, atividades competitivas de ligas de faculdade e ligas profissionais. Tem que ter um plano de emergência do que é que a gente vai fazer quando o paciente tem uma PCR. Então, isso é crucial. O tempo para a desfibrilação também é muito importante, porque quanto mais tempo passar, pior o desfecho. Então, o tempo, quanto menor tempo a gente chegar, achar o DEA e desfibrilar o paciente, melhor em relação à sobrevida. E um estudo interessante aqui em relação a atletas americanos do ensino médio, que quando a PCR é prontamente identificada e testemunhada e o DEA é utilizado, a sobrevivência é de 85%, um número bem elevado, justamente devido à implementação de um plano de emergência e devido à utilização adequada do DEA. Então, esse plano de emergência é amplamente recomendado em todos os níveis de esportes, em todas as ligas competitivas ou recreativas.
Então, o consenso europeu de arritmias no atleta enfatiza muito esse plano de emergência. E ele coloca como uns componentes chaves do que a gente vai fazer nesse caso de uma PCR numa atividade desportiva, seja ela recreativa ou competitiva. Então, é importantíssimo o treinamento adequado das pessoas, dos profissionais que estão ligados a esse evento. Então, seja o treinador, professor, fisioterapeuta, médico, enfermeiro, todo mundo tem que receber um treinamento adequado e se reciclar em relação à identificação da PCR e também identificações medidas de reanimação, seja um BLS, ACLS, enfim. Tem que ser feita essa reciclagem sempre. E também como utilizar o DEA é fundamental. Tá? O DEA tem que ser posicionado estrategicamente num local de fácil acesso, visível, para que todo mundo saiba onde é que ele está, e tempo do evento para achar e aplicar o DEA menos do que 3 minutos, porque tempo é fundamental. Então, esse DEA tem que estar sinalizado, um local de fácil acesso, nunca num armário, nunca fechado, nunca com cadeado. Então, ele tem que estar realmente em local público e de fácil acesso. Tem que ser checado frequentemente em relação à bateria, ao funcionamento, como é que estão os eletrodos, tá certo? Dos patches, para ver se ele, quando tiver evento, se ele vai de fato funcionar. Tá? A entrada e a saída de serviço de emergência também tem que estar livre, disponível e sem bloqueio. Então, a ambulância tem que entrar, pegar o paciente e sair livremente, sem nenhuma dificuldade. Então, o que é que a gente tem de diferença aqui, nesses dois casos, que, infelizmente, foram ao óbito, e o caso de Eriksen, que, felizmente, voltou ao exercício, voltou à atividade física, à atividade esportiva profissional, inclusive, numa liga de alto rendimento como a Premier League. O que a gente tem de diferença grande? O pronto reconhecimento da parada cardíaca, a instituição de manobras de ressuscitação e a desfibrilação. Tá? Então, isso foi fundamental para um desfecho positivo do caso de Eriksen. Então, a utilização do DEA em locais públicos tem associação com taxa de sobrevida em PCR extra-hospitalar de até 74% das vezes. E para cada minuto que se passa sem reanimação, sem uma ressuscitação cardiopulmonar, a sobrevida do paciente diminui em 10%. Então, um número muito elevado. A cada minuto, o paciente tem um risco maior de morte de 10%. Tá? Então, naquele paciente que a gente presenciou a MS, a parada cardíaca, a gente reanimou, ele saiu. Então, a gente vai estratificar o paciente de uma maneira bem extensa, vai fazer, enfim, exames laboratoriais, exames toxicológicos, eletrocardiograma, ecocardiograma, ressonância se necessário, e se tiver, porventura, alguma causa reversível, como o infarto agudo, a gente vai promover a reperfusão coronariana, e se tiver um Wolff, a ablação por catéter para fins curativos. Tá? Já naquele paciente em que você fez a investigação e existe uma indicação para implante de CDI. É implantado, então, um CDI para a prevenção secundária da morte súbita. E o que fazer nesse paciente que você implantou CDI, mas que é um paciente de alto rendimento, de uma liga desportiva, que a gente sabe que envolve dinheiro, existe pressão para que o paciente volte, esse paciente pode retornar ao exercício físico? Bom, já existem diversos estudos que demonstram não ter um alto risco no retorno desse paciente, desse atleta, à atividade desportiva, inclusive competitiva. Tá? Existe um registro americano de pacientes com CDI e que são atletas, com mais de 400 atletas, e ele viu que não houve morte por taquiarritmia ou morte súbita abortada durante a participação esportiva, tá? E nenhuma lesão ou trauma ocasionada por arritmia durante os esportes. Tá certo? Isso é importante. Obviamente, esses pacientes sofreram choques apropriados e inapropriados, tá? E mais atletas sofreram choque durante a atividade física do que em repouso. Não teve diferença em relação à atividade competitiva, em relação à competição, treinamento e outra atividade física, tá certo? E felizmente, nesses pacientes que tiveram choques por arritmias ventriculares malignas, a maioria teve reversão com apenas um choque. Tá? Eriksen é a prova disso. Ele foi submetido ao implante desfibrilador
E ele afirmou no retorno que, com o CDI, ele é a pessoa mais segura para praticar atividade desportiva no campo, já que ele está totalmente protegido de um evento com o desfibrilador. Tem outro caso também de um jogador inglês que retornou à Premier League após uma morte súbita abortada. Então, é factível e pode ser feito. Tá? Em relação à prevenção, o que é que a gente pode fazer para evitar com que isso aconteça, evitar que a morte súbita aconteça durante o exercício? A Sociedade Americana, a AHA, recomenda apenas uma triagem baseado em um questionário que avalia a história pessoal, história familiar e o exame físico. Caso tenha alguma alteração, ele prossegue a investigação. Ele não recomenda, a AHA não recomenda de rotina o eletrocardiograma, tá? Recomenda apenas esses 14 passos aqui dessa avaliação pré-participação. Tá? Existem outras sociedades, cada país tem sua diretriz, tá? Algumas sociedades recomendam a adição de um eletrocardiograma, tá? Outras, a adição de eletrocardiograma e teste ergométrico. Tá? Importante salientar que o eletrocardiograma no paciente que faz atividade física pode ser um eletrocardiograma alterado. Então, esse eletrocardiograma tem que ser avaliado por uma pessoa que tenha expertise, para não gerar falso positivo, tá? Já que o treinamento atlético leva a adaptações elétricas e estruturais no coração, que, na maioria das vezes, são alterações benignas. Essas alterações se refletem no eletrocardiograma e podem, de fato, alterar o eletro. Então, para que a gente não avalie um eletro e condene um atleta erroneamente, tem que ser visto por um profissional adequado. Tá? Atletas com mais de 25 anos necessitam de uma avaliação para doença coronária. Tá? O ecocardiograma, como triagem, é sugerido em algumas ligas profissionais. Tá? O que é que a gente tem aqui no Brasil? No Brasil, em esportistas, não estou falando de atleta de alto rendimento, esportistas em geral, você quer começar algum esporte, se você tem até 35 anos, faça uma consulta com um cardiologista, anamnese, exame físico e também um eletrocardiograma. Tá? Esportistas acima de 35 anos, devido ao risco de doença coronária, além da consulta, eletrocardiograma, realizar também um teste ergométrico e, de preferência, exame de sangue. Tá? Já nos atletas de elite, jogadores de futebol, jogadores de basquete, etc., esses têm que sempre passar por uma avaliação completa. Tá? Fazer a história, anamnese, exame físico, laboratório, eletrocardiograma, ecocardiograma, teste ergométrico ou o teste cardiopulmonar. Então, num atleta de alto rendimento, essa avaliação tem que ser, como um todo, o protocolo brasileiro. Tá? E a gente vê muito comumente, né, no jogador de futebol, enfim, que vai para algum consultório particular para fazer essa avaliação completa. Então, é o nosso protocolo. Tá? O DEA, no Brasil, é obrigatório, tá? É lei em locais públicos e privados que tenham aglomeração com mais de 500 pessoas. Seja uma festa, seja um evento esportivo, seja um show, tem que ter um DEA se tiver mais do que 500 pessoas. E lembrando, um DEA em um local de fácil acesso, visível, para que todo mundo consiga localizar e aplicar. Então, baseado nisso tudo, a atividade física faz mal, né? Então, vamos ficar paradinho, sentadinho, sem fazer nada. Obviamente que não, né? A atividade física é recomendada e deve ser praticada e encorajada. Tá? Existem diversos benefícios da atividade física. Redução dos parâmetros do LDL, triglicerídeo, melhora do controle glicêmico, tá? Redução de pressão arterial, redução de peso, e tudo atrelado à redução de peso, como redução de apneia do sono, melhora de massa magra, redução de massa gorda. Isso tudo leva à redução da morte cardiovascular. Tá? Já diversos estudos, incontáveis estudos, mostram o benefício do exercício em relação à mortalidade. Tá? A atividade física está inversamente relacionada à mortalidade cardiovascular, e os benefícios da atividade física são mais pronunciados, são mais intensos em pacientes com doença cardiovascular. Então, sempre encorajar nosso paciente cardiopata a fazer atividade física. Tá? A atividade física está associada a uma redução de 15% na mortalidade por todas as causas. Tá? E em pacientes com IC,
o exercício reduz o internamento e melhora a qualidade de vida. Ou seja, mesmo naquele paciente com IC, você deve prescrever o exercício, obviamente, com o acompanhamento de um profissional adequado. Tá? Também no paciente com câncer, o paciente oncológico que sobrevive ao câncer, se você iniciar o exercício pós-diagnóstico, também há uma redução da mortalidade em torno de 25%. Então, fundamental, né? Finalizando, o que é que a gente recomenda de grau de atividade física para o adulto? Pelo menos 150 minutos por semana, tá? Então, é isso que você deve fazer, movimentar-se, fazer uma atividade física aeróbica de intensidade moderada, pelo menos 150 minutos por semana. Se você conseguir adicionar um exercício resistivo, né, como academia, musculação, por pelo menos 2 dias, ótimo. Você vai estar fazendo sua poupança para o futuro em relação à massa magra, em relação a músculo. Ideal sempre combinar aeróbico com anaeróbico, tá? Passe menos tempo sentado. Não ter tempo de fazer exercício não é desculpa, né? Então, a gente sempre quer arrumar uma desculpa, mas isso não é desculpa, porque mesmo atividade de leve intensidade, ficar em pé, em vez de pegar um elevador, sobe escada, isso já é melhor do que ser sedentário. Então, sempre falar isso para os nossos pacientes. Você conseguir progredir é sempre melhor. Pelo menos 300 minutos por semana, você vai ter mais benefícios do que uma atividade de menor grau. Tá? E aumente gradualmente sua intensidade para ter mais benefício a longo prazo. E é isso, obrigado. Obrigado, doutor Nicodemos. Aula bastante didática, passando etapa por etapa. Acho que os residentes em cardiologia devem ter se deliciado com a sua aula. Eu, em 4 anos, fui presidente do Goiás, uma loucura que eu fiz na vida aí, na minha caminhada, e conheci as malandragens do mundo do futebol, mas tudo na vida é válido, né? Mas dentro dessas coisas que eu acho válidas, nós fizemos isso. Em todos os campos de treinamento do Goiás, a gente colocou um DEA, em todos não, eu até te falei errado, em cada 2 campos que eram contíguos, a gente colocou um DEA. E, além disso, treinamos as pessoas que davam assistência ao clube, roupeiro, massagista, médico, inclusive, para fazer BLS, né? O Basic Life Support. Nunca tivemos um problema para testar a eficiência disso, mas você sentia a segurança de todos, né, que trabalhavam no clube. Foi bem legal essa experiência. Um outro detalhe que eu queria falar é justamente sobre o exame pré-participativo em atividade desportiva competitiva, que você muito bem ilustrou. Só uma ressalva em relação ao teste ergométrico. O teste ergométrico que a gente utiliza é um protocolo de, acho que é Bruce Elestad o nome, é isso mesmo, né? Enfim, é para doença coronariana, não é? A arritmia que é desencadeada pelo esforço é o esforço brusco, não aquele esforço progressivo. Tanto é que muita gente que tem arritmia grave, ou qualquer taxupra mesmo, ou alguma outra arritmia, você raramente detecta no teste ergométrico. Nós já tentamos fazer um protocolo de teste ergométrico para manifestação de arritmias, que seriam movimentos bruscos. E quando a gente não consegue fazer isso no teste ergométrico, porque esse protocolo ainda não logrou êxito, tem que ser feito com quem entende da fisiologia do esforço, e eu tive um pouco de dificuldade de encontrar essa pessoa. Mas a gente fala para, enquanto estiver com o holter ligado, igual os treinamentos que a gente vê com futebolistas, dá aqueles tiros, sabe? Aqueles tiros de 100 metros. É justamente com esforço brusco e, às vezes, intenso, é que você consegue desencadear a taquicardia. Nós utilizamos de rotina, na época lá no Goiás, claro, uma anamnese que tem que ser bem feita, mas essa anamnese é um cuidado que os americanos não têm esse problema, porque os atletas são honestos. Na anamnese, eles falam se alguém na família já teve morte súbita, eles confessam se já tiveram taquicardia ou síncope. Aqui no Brasil, não.
como é o país da malandragem, né, eles são extremamente mentirosos, porque correm o risco de perder o seu contrato. Então, não basta no Brasil, como em outros lugares do mundo, você confiar nos dados colhidos da anamnese. Então, nós fazíamos de rotina teste ergométrico, Holter e eco, além dessa anamnese mais perto da verdade possível. Assim, a gente consegue identificar muita gente. A gente fazia isso lá no clube, na base, no sub-13, sub-15, sub-17, sub-20 e, obviamente, no profissional. Pegamos pacientes com pré-excitação, pegamos pacientes com miocardiopatia hipertrófica, alguns deles fizeram, inclusive, ablação. Então, eu acho que, para o Brasil, você tem que ser um pouco mais agressivo, né, entre aspas. Claro que nenhum desses exames é intervencionista, mas você tem que pedir mais exames para ficar mais seguro. Esse é um tema muito palpitante, mas, realçando o que Anis disse, vocês não têm ideia... Sérgio Hassi. É verdade, é que eu tenho ele na cabeça. O que eu quero dizer é o seguinte: vocês não têm ideia do grau de necessidade que alguns desportistas têm, porque a única coisa que eles sabem fazer é jogar futebol, jogar vôlei, jogar basquete. Então, como ele próprio disse, eles negam tudo, não é? Eles negam tudo. E aqueles que vão para a atividade profissional, muitos clubes não exigem absolutamente nada, a não ser ver a capacidade, observar a capacidade atlética de desempenho da atividade. A primeira morte súbita acontecida aqui em desportista no Brasil foi na minha mão. O paciente, o jogador, ele não entrou no Clube Náutico Capibaribe, porque Brivaldo Markmann, né, pai de Brivaldo Markmann, disse que ele não entrava porque ele detectou alterações no coração, naquela época, 1981. Então, Brivaldo não permitiu que ele entrasse no Clube Náutico Capibaribe, mas ele foi contratado pelo Esporte Clube do Recife. Na história, eu levei uma cacetada no carro, porque ele morreu no campo. O pessoal correu do Esporte Clube para o Procárdio, bateu no meu carro e eu atendi o cadáver já no carro. Pronto, então essa foi a primeira morte súbita. Mas é muito difícil. Às vezes a família tem daquele jovem a expectativa de uma vida melhor, não é? Então ele sofre muita imposição do clube, e eles passam por esses exames todinhos e a gente termina sem ter condições nenhuma de estratificar. Nossa, em Recife, em Pernambuco, eu não sei de nenhuma academia que tenha DEA. Nenhuma academia que tenha DEA. Você sabe? Nenhuma academia tem DEA. E eles fazem atividade física muito intensa. Então, essa lei existe, não é? Mas ela não é cumprida. Por quê? Vão ao pé da letra. Não tem 500 pessoas dentro da academia ao mesmo tempo, portanto, não precisa DEA. Esse é o problema. Bom, vamos em frente, vamos convidar o segundo palestrante, o Dr. Lenini. Né? Dr. Lenini tem um currículo extenso, né? Eu botei aqui, extenso. Mestre em Ciências de Saúde em São Paulo, especialista em estimulação cardíaca pela Sociedade DECA, médico eletrofisiologista na Universidade Federal de Paraíba, doutorando em Ciências de Saúde no Hospital Sírio-Libanês e presidente da Sociedade Norte-Nordeste de Cardiologia. Dr. Lenini vai proferir uma palestra com estratégias em eletrofisiologia e simulação cardíaca artificial para um paciente em risco de morte súbita.
Muito obrigado. Mais uma vez, esqueceu de falar a parte mais importante do meu currículo, né? A amizade que eu tenho por vocês, por Edivaldo, pelo organizador do DECA, um dos motivos pelo qual eu fui convidado também para essa participação. Mas, gente, a minha ideia aqui é ser repetitivo, porque a avaliação de risco de morte súbita para atletas, ela nada mais é do que uma extensão da avaliação de risco de morte súbita para a população geral. E a gente gostaria de esclarecer algumas questões sobre eletrofisiologia e estimulação cardíaca. Na verdade, deixar pontuado cada uma dessas especialidades dentro da estratificação de risco de morte súbita. Tá? E o que a gente pode fazer? Bom, morte súbita é uma coisa que realmente é impactante, né? Você vê um jogador caindo ali na hora que você está torcendo e passar por todo aquele momento de sofrimento. Só que a gente tem que se colocar também no outro lado, né? O lado que está escondido e que a gente não vê. Aquele rapaz que disse: esposa, estou saindo, vou fazer um treininho leve, volto mais tarde e a gente vai tomar um café bem legal. Então, a pergunta que a gente deve fazer é: quem, por quê, como evitar? Tá certo? E a importância dessa estratificação de risco é muito mais por intervenções preventivas, é muito mais por monitoramento médico adequado, ajustar tratamento quando a gente precisa fazer esses ajustes e indicar para os pacientes o tratamento adequado. Tá? Boa parte do que eu vou falar aqui já foi comentado e é baseado nas diretrizes lançadas em 2022 sobre prevenção de morte súbita. E eu gostaria de dizer que a problemática da estratificação de risco é o seguinte: a dificuldade em identificar indivíduos com maior risco de morte súbita. Né? A gente já viu indivíduos mais idosos coronariopatia, indivíduos mais jovens canalopatias, mas muita gente em risco de morte súbita. Os critérios para terapia de CDI ou prevenção primária, eles ainda são controversos. Né? Quando o paciente é indicado para uma prevenção secundária, para um implante de CDI, essa indicação é muito clara e precisa, quer dizer, ele já foi recuperado de morte súbita, mas a prevenção primária ainda tem alguns limbos, algumas nuvens, algumas zonas cinzas que a gente não consegue explicar. A necessidade de recomendação de estratificação de risco para doenças específicas, né? A gente está aprendendo muito sobre amiloidose, muita coisa tem evoluído na indicação de atividade física e estratificação de risco para portadores de cardiomiopatia hipertrófica. E eu acho que esse slide aqui ele é muito importante para tentar colocar todo mundo mais ou menos na mesma página. Morte súbita cardíaca, morte natural não esperada, ocorrida na primeira hora do início dos sintomas ou em 24 horas quando não testemunhada. Parada cardíaca súbita, interrupção abrupta da atividade cardíaca, podendo levar à perda de consciência e colapso imediato. Morte súbita inexplicada, uma morte repentina em que ocorre em indivíduos mais velhos, sem evidência aparente de doença cardíaca. Cada um desses é um conceito diferente, por mais que todos pareçam iguais. Síndrome de morte súbita infantil, morte súbita em bebês de menos de 1 ano, repentina e inexplicada durante o sono, geralmente sem explicação pós-mortem. Síndromes de morte súbita arrítmica, semelhante à infantil, mas em indivíduos mais velhos que parecem saudáveis, sem evidência de doença cardíaca estrutural e que podem ter arritmias cardíacas subjacentes. E síncope, uma perda transitória da consciência devido à hipoperfusão cerebral, que pode acontecer não necessariamente por uma doença que cause morte súbita. E, por último, a síncope arrítmica, que é uma suspeita de ser causada por uma bradicardia, uma taquicardia, uma arritmia supraventricular ou ventricular. Então, já foi comentado aqui que a gente tem 2 situações de síndromes arritmogênicas hereditárias sem cardiopatia estrutural e com cardiopatia estrutural. Nas 100 cardiopatias estruturais, nós temos a síndrome do QT longo, síndrome de Brugada, QT curto, taquicardia ventricular polimórfica. É importante não esquecer que as bradiarritmias causam morte súbita. A gente só falou em taquiarritmias aqui, mas as bradiarritmias causam morte súbita. Né? Com cardiopatia estrutural, foi comentado aqui sobre cardiomiopatia hipertrófica, e a gente não pode esquecer as cardiomiopatias dilatadas, as arritmogênicas, a não compactação, as cardiomiopatias restritivas. Agora mesmo recebi o contato de uma paciente me informando que acabou de tomar um choque, paciente jovem, 34 anos,
uma cardiomiopatia dilatada de causa não identificada, portadora de um desfibrilador por prevenção secundária, e, na verdade, prevenção primária, e que já teve 2 mortes súbitas abortadas e uma degradação de função ventricular, mesmo com ressincronizador, né? E eu tive que interromper um momento aqui da minha atividade para passar a orientação nesse sentido. Então, veja que essas coisas estão muito perto da gente, tá certo? As canalopatias, elas têm características eletrocardiográficas muito claras quando elas estão evidentes, mas, às vezes, elas se escondem da gente, e a gente precisa ter um olho clínico. Então, estava comentando aqui agora há pouco com o Carlos sobre a restrição a situações em que a gente vai fazer uma avaliação esportiva e a gente não usa um eletrocardiograma para fazer estratificação. Eu fico, por vezes, pensando, embora eu entenda que essas diretrizes são baseadas em estudos, né, que não utilizar o eletrocardiograma, às vezes, passa por uma arrogância médica e que a gente deveria rever isso. A taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica é uma arritmia desencadeada ao esforço, né? E a epidemiologia da morte súbita aqui já foi mostrada também, né? A gente tem 50% das mortes súbitas cardiovasculares, jovens com doenças elétricas, miocardites e anomalias de coronárias, pacientes mais idosos com coronariopatias ou doenças hereditárias. Cada um deles tem uma estratificação que vai desde o histórico, anamnese, exame físico, passa por testes não invasivos, que foi comentado aqui que deveria ser cada vez mais investigativo, né? Testes genéticos que, às vezes, a gente deposita as nossas últimas fichas nesses testes e a gente termina por descobrir que, às vezes, a gente tem mais frustração do que entendimento e clarificação, porque os testes genéticos não têm a capacidade de esclarecer todas as nossas dúvidas. Testes diagnósticos provocativos com ashmalina para Brugada, com adenosina para via anômala, isso no estudo eletrofisiológico. Testes laboratoriais com avaliação de insuficiência cardíaca, população geral. Então, assim, o papel da eletrofisiologia na prevenção da morte súbita, ela está muito clara, tá? A gente tem, com o estudo eletrofisiológico, o diagnóstico mais detalhado das arritmias. Com o estudo eletrofisiológico invasivo, a gente pode estratificar melhor esses pacientes. E esses testes prognósticos, eles vêm associados a outras manobras que estão citadas aqui, por exemplo, no paciente com síndrome de Wolff-Parkinson-White, a estimulação ventricular programada consegue avaliar o período refratário de uma via anômala e decidir se esse paciente é de mais alto risco para morte súbita ou não, né? O teste da adenosina, quando a gente faz a ablação e a gente quer saber se a via anômala foi destruída, né? A estimulação ventricular programada, em especial para pacientes com cardiopatia isquêmica, quando a gente tem dúvida se esse paciente tem mais alto risco para morte súbita e a gente não consegue identificar taquicardia ventricular não sustentada e outros critérios não são preenchidos. Teste de ashmalina para desmascarar a Brugada. Parece um nome feio, um nome estranho, mas isso existe, né? E a estimulação cardíaca artificial, ela tem muita participação na prevenção de morte súbita, tá? Seja pela própria forma do marcapasso estimular, evitando o bloqueio atrioventricular ou evitando o agravamento desses bloqueios, estabilizando a parte elétrica do coração, seja pela utilização de cardioversores desfibriladores implantáveis. E as indicações de CDI para paciente de alto risco obedecem todo um organograma que é responsável por a gente fazer melhor a medicina. Existem mecanismos de ação e vantagens do CDI, cada um deles tem uma indicação específica. E, para vocês terem uma ideia de como funciona um cardioversor desfibrilador, uma vez que o coração entra numa fibrilação ventricular, ele detecta isso daqui e manda uma energia capaz de restabelecer o ritmo do paciente. Isso foi o que aconteceu com minha paciente agora há pouco. Ela acabou de ser recuperada de morte súbita, tá? Então, é importante vocês entenderem que cada atuação médica faz diferença na vida de cada um dos seus pacientes. E a estimulação cardíaca artificial também tem alguns tipos de marcapassos específicos. Aqui um desfibrilador externo que tem fios que não entram no sistema vascular e é capaz simplesmente de tratar arritmias malignas, né? Nós temos a estimulação da ressincronização cardíaca do sistema de condução, estimulações que procuram evitar a progressão da disfunção ventricular, e a gente mostrou na aula que passou agora há pouco que a ressincronização cardíaca ela é capaz, sim, de reduzir o risco de morte súbita. Então, vejam que eletrofisiologia e estimulação cardíaca estão todas imbricadas na tentativa de tratar melhor o paciente.
O Álvaro falou agora há pouco, quando eu comentei com ele, olha, vou dar uma aula sobre estimulação cardíaca e eletrofisiologia na prevenção de morte súbita. E aí, o que eu falo? Ele falou, Lenine, fale para não deixar morrer. E eu acho que é mais ou menos essa a nossa função, né? Então, quando a gente indica claramente um ressincronizador para o paciente certo, a gente está evitando que o paciente morra. E a gente tem outras abordagens em eletrofisiologia, a ablação por radiofrequência de focos arritmogênicos, estimulação ventricular não convencional para tratamento de insuficiência cardíaca refratária, ressincronização cardíaca também para prevenção de morte súbita. E a gente tem que perguntar qual é o valor da estimulação ventricular programada do estudo eletrofisiológico. Basicamente, esses 3 que estão citados aqui. Investigação de síncope inexplicada em pacientes, em especial com infarto do miocárdio prévio, estratificação de risco de pacientes que têm suspeita de síndrome de Brugada, pacientes com disfunção ventricular com fração de ejeção menor que 40%, mas que não preenche aqueles 35%, que tem taquicardia ventricular não sustentada documentada, especialmente se não for isquêmico. E eu gosto muito desse gráfico porque ele é bem elucidativo de como eletrofisiologia e estimulação cardíaca podem interferir na evolução do paciente, evitando o risco de morte súbita. A gente tem os bloqueios atrioventriculares, para os quais a gente utiliza marca-passo. A gente tem as vias acessórias, que são responsáveis por causar taquicardias e, às vezes, morte súbita, para as quais a gente utiliza o estudo eletrofisiológico para mapeamento e ablação. A gente tem também as arritmias por automatismo, que tem focos automáticos no coração, capazes de causar taquicardias. A gente tem situações de pós-potenciais que são capazes de causar focos arritmogênicos e a gente tem mecanismos de reentrada que são capazes também de causar arritmias malignas e causar morte súbita. Para essas situações, a gente tem o desfibrilador e o estudo eletrofisiológico com ablação. Então, vejam que esse aqui é um caso clínico de uma paciente que foi encaminhada para a investigação, um atleta especialista, professora de educação física, especialista em BLS, em ACLS. Ela trabalha com recuperação de pacientes, né, de resgate de pacientes. E encaminhada para avaliação, 2 filhos saudáveis, um pai com história de morte súbita aos 70 anos, difícil a gente valorizar essa ideia, né? E que se apresentou para a investigação com esse eletrocardiograma. O teste ergométrico com uma arritmia atrial e ventricular, e a nossa suspeita era de uma síndrome de Brugada. Essa paciente foi para a estimulação ventricular programada, uma das maneiras que a gente utiliza para testar a estabilidade elétrica ventricular. E num trem de pulso de 3 extraestímulos, a gente já viu que o coração era eletricamente instável. Vejam só. E aqui a paciente degenerou com uma taquicardia ventricular. Então, essa paciente, obviamente, a gente resolveu fazer investigação genética, e como eu falei, às vezes a investigação genética ela nos frustra, tá bom? E ela terminou sendo submetida ao implante de um desfibrilador. Desde que ela implantou esse desfibrilador, ela já teve uma terapia apropriada, uma inapropriada por fibrilação atrial também. E ela entrou em contato comigo esses dias. Doutor, consegui convencer meu filho, que mora em Porto Alegre, a fazer o exame, o eletrocardiograma dele. Mas deu tudo bem, doutor, com o eletro. Eu falei, manda o eletro para mim, e esse é o eletro do filho. E no eletro do filho, vinha o diagnóstico aqui, ritmo sinusal dentro dos limites da normalidade. Cardiologista, respeitado, especialista em esporte. Tá certo? E eu estou mostrando esse exemplo, não é para falar mal da conduta do colega. Eu estou mostrando esse exemplo para dizer que a gente erra também. Então, a gente tem que estar atento a uma situação que, às vezes, olha só, será que tem alguma coisa aqui? E esse paciente lá em Porto Alegre, eu respondi para ela, olha, o eletro está laudado como normal, porém acredito que ele seja como o seu. Ela tinha alteração dinâmica do eletrocardiograma. Eu falei, merece fazer uma investigação mais detalhada sim. E o filho fez a investigação, né? Ela soltou uma piada aqui, eu falei que ela estava virando especialista em síndrome de Brugada, e o filho foi submetido a um estudo eletrofisiológico em Porto Alegre, e no teste de Ashmalina ele desenvolveu uma manifestação de Brugada do tipo 1.
Tá? Ele foi também submetido a um implante de desfibrilador. Esse paciente tinha sintomas de pré-síncope também. A gente tem outros mecanismos de investigação desses pacientes, uso de calculadoras de risco para a identificação de pacientes de maior risco de morte súbita, diferentes calculadoras que podem dar prognósticos diferentes, mas ainda carecem de validação. Algumas doenças especiais a gente utiliza para fazer investigação. Tem várias coisas que a gente pode utilizar para tentar estreitar essa pirâmide e identificar quem é o paciente de maior risco. Mas tudo isso é limitado e tudo isso deve ser vencido pela nossa persistência. Nessas diretrizes que eu mostrei para vocês, algumas coisas importantes surgiram, como a implementação dessas calculadoras, que eu incentivo que vocês façam uso, valorizem mais a ressonância cardíaca magnética, novos algoritmos para avaliação diagnóstica, inclusive dos marcapassos e dos desfibriladores e dos smartwatches, dos wearables, né? E novas formas de investigação de doença elétrica. Para concluir minha apresentação, morte súbita cardíaca contribui para 50% das mortes cardiovasculares. Jovens enfrentam doenças elétricas, miocardites e anomalias coronárias. Populações mais velhas sofrem de coronariopatias e doenças hereditárias. A gente tem realmente dificuldade de identificar quem é o paciente com maior risco de morte súbita. Novos critérios devem ser utilizados para fazer a investigação desses pacientes. E é uma mudança na estratificação do risco da coronariopatia, seja com o estudo eletrofisiológico, com a avaliação da fração de ejeção, com a valorização do quadro de síncope. E sim, marca-passo previne morte súbita cardíaca, assim como o cardioversor desfibrilador implantável trata a causa de morte súbita. Bem, pessoal, o estudo eletrofisiológico é a base para o conhecimento clínico. Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Fica bom. Obrigado, doutor Lenine. Parabéns pela aula. Eu gostaria até de realçar um detalhe que você mencionou sobre o estudo eletrofisiológico. Voltando ainda à situação do atleta, nós tivemos em Goiânia duas situações aos extremos. 2 jogadores de futebol. Um era do Grêmio, de Porto Alegre, mas ele era goiano, e o Grêmio resolveu, depois de algum tempo, que ele já jogava lá, cancelar o seu contrato, porque ele apresentava extrasístoles ventriculares, o eco tinha uma fração de ejeção meio limítrofe, e aquela história, a história clínica era difícil de colher, enfim, dispensaram o atleta. E ele veio para Goiânia, e aí nós resolvemos, baseado nesses exames que eu mencionei, fazermos um estudo eletrofisiológico. Durante o estudo eletrofisiológico, muito parecido com o que você deu exemplo aí, com 2 ou 3 extraestímulos, nós induzimos taquicardia ventricular polimórfica, sustentada, que deteriorou para FV. Ele não foi cardiovertido, porque ele saiu sozinho, mas ela sustentou, ele deu uma apagada. A hora que a anestesista ou enfermeira, a gente tem uma enfermeira lá que é craque para desfibrilar, a hora que ela ia encostando as pás no paciente, ele saiu da FV. Obviamente, esse paciente a gente recomendou que não poderia exercer a sua profissão. Conversamos com o empresário dele, com a noiva dele, com a mãe dele, enfim. E com o clube, obviamente, que é o nosso rival lá em Goiânia, o Vila Nova. Nem gosto de pronunciar esse nome. Mas, enfim, lá a gente chama de coisa do mal, é melhor assim. Mas, enfim, é só uma brincadeira. Eu tenho amigos, hoje não tenho mais aquela paixão tão desenfreada como antigamente. Até o ex-presidente do Vila Nova é meu paciente. Enfim, e o clube o dispensou também. Passado um tempo, eu estava no cinema, no shopping com a minha mulher. Quando saio do cinema, a gente pega o celular e vê as mensagens, né? Devia ter mais de 50 mensagens nesse intervalo aí de 2 horas do cinema. E aí dizendo que ele tinha tido morte súbita, jogando uma pelada. Pelada é uma partida não oficial, né, de futebol, para quem não conhece, e morreu. E o que falaram ainda é que ele já estava contratado para jogar no México, que os exames dele, inclusive o que nós fizemos, avaliaram lá que ele poderia jogar futebol. Ele estava indo para o México jogar futebol. Bom, esse é um extremo. O outro extremo é um jogador que talvez alguns de vocês
que gostam de futebol lembrem dele. Chamava, vou citar o nome, com a permissão, Fabrício Carvalho. Ele jogava no São Caetano. E, na época, o Niquinho colocou o Serginho, né, do São Caetano, quando teve morte súbita. E o que o São Caetano fez? Aí passou uma peneira em tudo quanto é jogador. Se o cara soluçasse lá ou tivesse uma extrasístole, ele era banido do futebol. E foi algo parecido que aconteceu com esse atleta. E aí ele foi contratado pelo Goiás mediante a minha aprovação. Eu era, nessa época, diretor médico do clube. E ele caiu naquela chamada zona cinzenta. Não sei se vocês estão familiarizados com esse termo. É aquela situação que o atleta, você não pode liberá-lo, mas também você não tem argumento para dispensá-lo. É uma zona intermediária. Por quê? Ele fazia salvas de extrasístoles ventriculares durante o pico do esforço, mas não mais que 3, 4 batimentos, de frequência não muito elevada, totalmente assintomático. E esse era assintomático mesmo, porque ele era como é que fala quando é crente? Ele era evangélico. E evangélico, que eu sei, não mente. A maioria. Então eu confiava na anamnese dele. Ele falava: doutor, eu nunca senti nada, não sinto absolutamente nada. O eco, por conta dessas extrasístoles talvez, e também pelo próprio status de atleta, nunca você vai encontrar um eco 100% normal, mas pedimos uma ressonância, não tinha realce tardio, não tinha fibrose, não tinha nada. É um cara que caiu na zona cinzenta. Eu falei: olha, eu vou te acompanhar, você vai fazer Holter durante os treinos. Falei para ele dar esses tiros. E fazia Holter toda semana dele. Depois de N Holters, eu peguei na caneta, até tremia minha mão para autorizá-lo para jogar bola. Mas eu autorizei, mediante essas avaliações periódicas. Ele jogou 2 anos no Goiás, fez uns belos gols. E depois ele saiu, largou o futebol e virou pastor. Então, esse caso, e saiu depois do Goiás, jogou em outros clubes, mostra esses dois opostos, né? Onde a estimulação elétrica programada, e esquecendo do mais importante, ele fez o estudo eletrofisiológico. Durante o estudo, mesmo sensibilizado com isoproterenol, a gente usa um protocolo bem rigoroso nessas situações, a gente não induziu TV. Tinha essas extrasístoles esparsas, mas nós não induzimos TV. Então, eu acho que a estimulação elétrica programada, para casos como esses, obviamente que não é um exame de rotina, pode ser bastante esclarecedora, né? Separando uma situação da outra. Então, nós vemos o quê? Em resumo, apesar de toda a tecnologia e todas as ferramentas de diagnóstico, a gente ainda se depara com muita zona cinzenta. Muita zona cinzenta. Tem aquele paciente que você tem certeza que, ao levar ao estudo eletrofisiológico, que é o mais complexo de todos, você vai obter respostas. E você não obtém respostas. Então, tem pacientes aí, eu me lembro muito bem, um paciente apresentava 36 mil extracístoles ventriculares monomórficas, né? Monomórficos, não passava de pares monomórficos. Então, não tinha Brugada pelo eletrocardiograma, não tinha histórico familiar, ressonância nuclear magnética normal, e não tinha displasia ritmogênica e PP, não tinha nada. Mas tinha 36 mil extracístoles. Então, e com pares já registrados no Holter, né? Então, você leva esse paciente para o estudo eletrofisiológico, faz o estudo eletrofisiológico e sensibiliza com isoproterenol, faz tudo e não encontra nada. O exame não demonstra nada. E em que pese todas as ferramentas de diagnóstico, a gente cai nessa zona cinzenta e o paciente pergunta: e doutor, eu tenho uma vida normal? Será que eu vou morrer subitamente? E você fica em situação difícil para responder. Caso bom para ablação. Fez ablação?
Exatamente. Essa era a proposta. Foi a proposta, foi o desfecho. Eliminou-se aquela arritmia monomórfica de via de saída de ventrículo direito e, depois disto, o paciente não apresentou mais arritmia. O chato é você convencer ao plano de saúde para você fazer uma ablação num paciente que não deteriorou durante o estudo eletrofisiológico e o objetivo deles é apenas economizar, enquanto que o nosso é evitar a morte súbita. Okay? Sim? Eles acabam autorizando. Acabam, depois de muitas tentativas. Mas é isso aí. Então, pessoal, agradecer aos palestrantes. Acho que o tema foi bastante... despertou muita atenção. Parabéns a todos e parabéns aqui ao meu companheiro e vamos à próxima.